Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Amém? Seja a boca de Deus e divulgue esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você conhece, para que você possa divulgar o reino de Deus e fazer diferença para essa geração. Assim como Deus na Bíblia projeta e cria animais e plantas e humanos de acordo com os seus desejos, agora estamos aprendendo como projetar e criar a vida. Yuval Noah Harari pensa grande para viver. Há um tempo atrás, ele era um professor de história, mas em seu livro de 2014, Sapiens, ele explorou o passado espremendo 150 mil anos da história humana em 400 páginas, transformando-se em um fenômeno literário, nome falado por nomes como Mark Zuckerberg, Bill Gates e Barack Obama. O outro livro que eu realmente gostei foi um livro do autor israelense Yuval Harari. Ele é muitas vezes descrito como uma espécie de visionário digital. Agora ele está de volta com o seu novo livro, 21 lições para o século XXI, explorando a influência dos algoritmos em nossas vidas cotidianas, como a inteligência artificial nos afetará e talvez até nos substituir. Não tem nenhuma resposta na Bíblia sobre o que fazer quando os humanos não serão mais úteis para a economia. Você precisa de ideologias completamente novas, religiões completamente novas, e elas vão começar a emergir do Vale do Silício e não do Oriente Médio, dando às pessoas as visões baseadas em tecnologia. Tudo que as antigas religiões prometeram, felicidade, justiça e até vida eterna, mas aqui na Terra, com a ajuda da tecnologia, e não depois da morte. Com a ajuda de algum ser sobrenatural? O entrevistador pergunta, para que os homens servem? Até que eu saiba, para nada. Risos. Eu digo, não existe um grande drama cósmico, um grande plano cósmico de que temos um papel a desempenhar. Nós só precisamos descobrir o que o nosso papel é. Então, jogar com a melhor de nossa capacidade. Isso tem sido uma história de todas as religiões e ideologias e assim por diante. Mas, como cientista, a melhor coisa que eu posso dizer é que isto não é verdade. Não existe um drama universal com um papel para os humanos, os Homo sapiens. Se você repetir uma mentira muitas vezes, as pessoas vão achar que ela é verdade e a mentira se torna cada vez melhor. Eu acho que as fake news têm estado conosco durante milhares de anos. Apenas pense na Bíblia. Risos. Nós temos um mito sobre o livre-arbítrio, de que tudo o que nós escolhemos faz parte deste livre-arbítrio. E este mito nos serviu por muitos séculos, mas agora está se tornando perigoso. Nós somos provavelmente uma das últimas gerações de Homo sapiens, porque nas próximas gerações nós aprenderemos como projetar corpos, cérebros e mentes. Então, como exatamente são os futuros mestres do planeta? Como eles se parecerão? Isso será decidido pelas pessoas que possuem os dados. Por que os dados são tão importantes? São importantes porque atingimos o ponto em que podemos hackear não apenas computadores, mas seres humanos e outros organismos. E o que você precisa para hackear pessoas, humanos? Você precisa de duas coisas. Precisa de um poder de computação e você precisa de muitos dados, especialmente dados biométricos. Mas o controle de dados pode permitir que as elites humanas façam algo ainda mais radical do que apenas construir ditaduras digitais, hackeando organismos
As elites podem ganhar o poder de reprojetar o futuro da própria vida. Porque uma vez que você hackeia algo, você também consegue e pode projetá-lo. Humanos são agora animais hackeáveis. Toda a ideia de que os humanos têm alma e espírito e livre-arbítrio e ninguém sabe o que está acontecendo dentro de mim, então, o que quer que eu escolha, seja nas eleições ou seja no supermercado, este é o meu livre-arbítrio, isso tudo acabou. Hoje, nós temos a tecnologia para hackear seres humanos em grande escala. Sim, eu quero dizer, tudo está sendo digitalizado. Tudo está sendo monitorado neste momento de crise. E você tem que seguir a ciência. A crise é uma boa oportunidade de fazer boas reformas, que em tempos normais as pessoas nunca concordariam em fazer. Mas nas crises as pessoas dirão, nós não temos nenhuma chance. Uma vez que as pessoas puderem olhar para trás em 100 anos e identificar a CV-19 foi o momento em que um novo regime de vigilância assumiu o controle, especialmente vigilância sob a pele, debaixo da pele, que eu penso ser o maior desenvolvimento do século XXI. Esta habilidade de hackear seres humanos para ir debaixo da pele, coletar dados biométricos, analisá-los e entender as pessoas melhor do que elas mesmas se entendem. Acredito ser o evento mais importante do século XXI. Cientistas evolucionistas, de mãos dadas com lideranças globais, percebem o quanto nós estamos em uma transição desta era. Para eles, a próxima era será tomada pelo transhumanismo, ou seja, o próprio homem poder criar ele mesmo, através de tecnologia. Para nós, como igreja, enxergamos como a proximidade do fim. Olhamos para o alto e clamamos, venha logo, Senhor. Trabalharemos pela última hora, em prol do reino de Deus. Mas o mundo olha de maneira diferente. Enxerga como se estivessem prestes a entrar na sua estreia de um resultado de muitos anos de estudo, conhecimento humano, superação, uma vida sem Deus, onde o homem se tornou o próprio criador dele mesmo. Quando olhamos para Apocalipse 13, percebemos que o falso profeta ordena que as pessoas que foram enganadas pelos seus sinais e maravilhas falsos façam uma imagem em honra à besta, ou seja, ao anticristo. E a esta imagem é dado fôlego, de maneira que ela possa falar e fazer com que sejam mortos aqueles que recusem a adorar esta imagem. Ou seja, esta imagem ela vai ser criada por humanos. Então, ela não será humana. É uma imagem provavelmente transhumanista. Da mesma forma, este falso profeta, através desta imagem, obriga a todos a receberem a marca na mão direita ou na testa. E ninguém pode comprar e nem vender, a não ser quem tenha esta marca. Então, nós vemos que este jogo de obrigatoriedade da marca da besta vai estar ligado a uma imagem feita por homens. Ou seja,
Nós seremos controlados por seres não apenas humanos. E se olharmos para a ciência hoje, vemos o quanto a ciência evolutiva tem se sentido super capaz de produzir humanos. E realmente eles têm. O que eles não sabem é que Deus está nessa jogada muito além do que eles imaginam. E Deus tem um tempo determinado para permitir com que Satanás tenha poder, mas depois tudo será destruído. Mas é interessante que há mais de 2000 anos foi escrito o Apocalipse e revelado ao profeta João na ilha de Patmos a respeito desta imagem que seria feita por homem, seria feita por ordem do falso profeta pelos homens. Então é uma imagem que terá influência tecnológica. E o mundo tenta desde sempre contar essas mentiras para chegarmos neste ponto escrito na Bíblia. Perceba como a palavra de Deus ela estava antecipada desde toda a humanidade. A primeira mentira que nos foi contada foi sobre a teoria do evolucionismo, ou teoria da evolução, que de certa forma é o início, é a espinha dorsal do transhumanismo. Talvez se a humanidade não tivesse aprendido sobre o evolucionismo nas escolas durante tantos anos, ninguém poderia introduzir o transhumanismo em um futuro tão próximo. Quando a humanidade passa a entender a vida dentro desta teoria do evolucionismo, ela sempre fica esperando uma próxima etapa para a evolução humana. E, atualmente, a próxima etapa seria inserir dentro dos humanos tecnologia, dispositivos, alteração do DNA. É claro que a desculpa da ciência é sempre a parte boa disso tudo, ou seja, vamos auxiliar a evolução da humanidade. Nós queremos nos aproximar de Deus, nós queremos ser iguais a Deus, nós queremos ter superpoderes, seremos super-humanos, super-heróis, homens de ferro, que serão invencíveis e futuramente queremos também a imortalidade. Este é o pensamento da teoria evolucionista que está agora com a próxima etapa para o transhumanismo. Não digo próxima porque já estamos dentro do transhumanismo, mas ele começará pequeno para depois crescer numa escala grande. Mas as pessoas estão altamente preparadas a colocarem um chip no seu cérebro, a viverem conectadas a um celular, não apenas segurando ele na mão, mas com ele dentro dos seus corpos. E talvez nós hoje ainda não consigamos imaginar, mas imagina isso entrando dentro do seu próprio DNA, realmente do seu cérebro, e você conectado a um computador para sempre. Então você, como igreja, precisa estar desperto e precisa estar clamando, venha Jesus. O seu clamor não pode ser, venha transhumanismo, venha tecnologia para dentro de mim, porque aí mora um perigo. Como igreja, precisamos manter nossas lamparinas acesas e fazer o que sabemos que Deus quer de nós. Precisamos dizer a esta geração que eles são criatura e imagem de Deus. Que quando nós nascemos de novo, nós voltamos ao plano original de Deus. Através de um novo nascimento, nós somos nova criatura. Provérbios 23:7 diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, a maneira como as pessoas se imaginam, a maneira como as pessoas entendem quem elas são, vai interferir naquilo que elas viverão futuramente. Os cientistas dizem que nós viemos dos animais, dos macacos. Mas eu te garanto, você é muito mais do que um animal. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi feito para ter uma comunhão com Deus e viver uma vida para Ele. Você foi criado por Deus de maneira sobrenatural. Ele soprou em suas narinas o sopro de vida. E mesmo depois de milênios desta criação, nós continuamos acreditando na verdade original e não naquilo que a ciência tenta modificar, na cabeça da humanidade. E a Bíblia tem provas disso. O homem sempre tentando brincar com o DNA dos homens. Hitler, na Alemanha, levantou uma geração de biólogos cientistas que foram doutrinados para seguir uma evolução de eugenia.
Desta forma, destruíram uma geração inteira. Da mesma forma, Stalin na Rússia e o comunismo na China. E hoje nós estamos vendo os resultados disso por anos. Uma geração inteira retirando os seus bebês. Está sendo ensinado nas escolas ideologias que as famílias até então eram completamente contra, mas agora é como uma lavagem cerebral, onde o mundo precisa aceitar aquilo que até então nunca havia se dito para crianças. Afinal de contas, por que as crianças precisam ouvir sobre sexualidade tão novinhos? Porque eles querem fazer uma lavagem cerebral desde pequenos. É a agenda trans que não para de correr, onde todo aquele que tiver um pensamento diferente provavelmente será perseguido, será descrito como preconceituoso simplesmente porque você não acredita daquela forma. É como se a ciência quisesse enfiar goela abaixo que aquilo que Deus fez é errado. E aquilo que eles determinam que é o correto, a partir do momento que eles determinam, precisa ser ensinado como correto. Mas nós criamos os nossos filhos, ainda conforme o padrão bíblico. Nós ensinamos as Escrituras e nós estamos formando guerreiros para o tempo do fim. Você tem uma função super importante como pai e mãe nesta geração. Eles precisarão ter muitas artimanhas de sabedoria vindas do Espírito Santo de Deus para burlar toda essa agenda satânica. E não pense que Deus não sabia de tudo isso. Ele está cuidando dos nossos filhos. A outra maneira da ciência e dos globalistas mentirem para a humanidade, fazerem uma lavagem cerebral, é através da farmaqueia ou da farmácia. Eles utilizam do sistema médico para interferir nas decisões de toda uma humanidade. E então eles passam a determinar o que é certo e o que é errado, fazendo divisões. E todo aquele que pensa diferente ou até baseado em estudos próprios, esta pessoa é tida como negacionista ou teórico da conspiração, como você preferir. O problema é que é sempre uma desculpa para controlar a população. Os pensamentos precisam fazer parte da agenda global. Se você não pensar como eles, você está sendo o errado. E acredite, este é o mesmo sistema que vai ter a marca da besta e a imagem da besta. Então Jesus volta para destruir esta Babilônia. É uma cidade inteira, é uma civilização, é uma cultura inteira, com transhumanismo dominando-a, com mudança de DNA. Então nós lemos em Apocalipse 18, 23, nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. E esta palavra feitiçaria no grego é a palavra farmaquia. É o mesmo que usamos no português a palavra farmácia ou farmacêutico, ou seja, esta Babilônia, este globalismo, essas lideranças globais que seguem com a agenda satânica, elas têm o poder da farmácia com elas. E com este poder, elas enganam a população. Elas enganam todos aqueles habitantes da Babilônia. E Deus vai cobrar destes que enganaram. Mas nós, Igreja de Cristo, estamos firmados na rocha. Nós estamos focados com os olhos fitos em Cristo Jesus. E é nele que nós confiamos. Não significa que você não possa tomar um remédio para dor de cabeça, é claro. Não significa que você não possa acreditar na medicina para te auxiliar em muitas questões. Acontece que, cegamente, você não pode assinar embaixo de tudo aquilo que eles dizem ser o certo para a sua saúde. É Deus quem dá a última palavra. Esta Babilônia irá enganar uma geração inteira, atraindo-os para isso. Então eles conseguem enganar por sinais e maravilhas sobrenaturais, mas também pela farmácia. E acredito eu que está tudo ligado também ao transhumanismo. É uma maneira vital de enganar as pessoas, para fazê-las aceitar cada vez mais o transhumanismo de diversas formas, maneiras que nós ainda nem conhecemos. Isso porque através da farmaquia, através da farmácia, as pessoas são tomadas pelo medo, ou seja, tem medo da morte.
têm medo da doença e, por conta disso, são dominadas facilmente pela feitiçaria, que no grego é farmaquia. Esta palavra farmaquia é usada 5 vezes no Novo Testamento, no grego. Uma vez em Gálatas, é um dos pecados da carne. Então não se trata apenas de uma coisa, mas é uma ação da pessoa. Ela é repetida mais 4 vezes no Apocalipse, com o significado de uso de remédios, seja para feitiço, feitiçarias. Então nós poderíamos dizer lá em Apocalipse 18, no versículo 23, todas as nações serão enganadas pela feitiçaria. Poderíamos dizer por produtos farmacêuticos. As nações serão enganadas por produtos farmacêuticos, por remédios. E todos nós sabemos que a indústria farmacêutica gira em torno de muito dinheiro. Então, sempre a indústria farmacêutica quis enganar as pessoas. E hoje nós estamos vendo bem de frente. E é interessante que as mídias sociais abertas não permitem que você fale contra estas empresas e o que elas falam. Isso porque a população está toda doutrinada para continuar utilizando aquilo que eles dizem ser o correto. E as pessoas estão sendo trazidas para serem dominadas por um único governo mundial. E no Apocalipse 18 diz que os mercadores eram grandes homens da terra, e eles que difundiam esta farmaquia. Nós não estamos falando de homens insignificantes, nós estamos falando de grandes homens, homens que lideram, homens que têm grande poder financeiro, político em suas mãos. Curiosamente, Bill Gates, em 13 de março de 2020, retirou-se do conselho da Microsoft. Ele fechou esta porta e ele se mudou para o mundo do desenvolvimento das VAX. E ele se enfiou de cabeça no desenvolvimento dessas picadinhas. E ele é um dos homens que entraram para este meio, para este mercado, de maneira bem profunda. E ele investiu o seu próprio dinheirinho para ajudar, claro, em tudo relacionado a isso. É interessante como poderia ser um grande médico, não é mesmo? Fazer esse papel. Mas não, ele não é médico, acredite. Ele é um empresário. E quando perguntaram a ele se ele já tinha recebido a picadinha, ele disse, não há pressa para isso. Mas saiba, quando Jesus voltar, ele vai julgar os grandes homens da terra que utilizam a farmacia, remédios farmacêuticos, para enganar as pessoas do mundo todo, as nações do mundo todo. E então as pessoas começam a acreditar que elas precisam disso todos os anos para sobreviver e nunca mais acaba. Nunca mais acaba. Elas são controladas por isto. E nunca cogitam o que tem dentro disso, o que isso pode interferir na sua vida, no seu futuro. Mas eu me pergunto, será que Deus faria nos ter que sobreviver ano após ano, mês após mês, com vida, com saúde, apenas com substâncias dentro de nós o tempo todo? Será que Deus, desde o princípio, já não fez o próprio sistema imunológico para que nós mesmos pudéssemos ir nos inovando conforme as situações forem pedindo do nosso corpo este retorno imunológico? Pense você aí. Em terceiro, nós temos a tecnologia avançando em direção ao transhumanismo. A tecnologia avançando para controlar a população cada vez mais. Um chip colocado no corpo, um chip conectado à internet e alta vigilância. Nós temos a DARPA, que é um braço militar do exército americano que começou algo chamado registro de vida, onde eles têm a tentativa de hackear o cérebro humano. E tudo começou com os exércitos americanos colocando chips nos seus cérebros, na tentativa de evoluir os seus soldados. Então, no ano de 2013, Barack Obama anunciou uma iniciativa conjunta entre os Estados Unidos e a União Europeia, que eles chamaram de Brain Initiative, Iniciativa do Cérebro, que significa pesquisas do cérebro por meio desta neurociência inovadora, neurotecnologias. E ele deu um aporte inicial de 300 milhões, dizendo que nós precisamos desse chip cerebral.
Europa e Estados Unidos têm trabalhado juntos para criar este chip e o Elon Musk também tem um grande fator nisto. Tudo para conectar à internet este chip. Tudo com o intuito de ir atrás da mentalidade, do cérebro de toda a humanidade, de controlar as pessoas. E é claro que o discurso é sempre esse. Seria muito bom para curar distúrbios físicos como Parkinson, mas também foi declarado que seria para conectar todos os cérebros a uma internet. E por último, nós temos um único governo mundial. Todas essas coisas, o evolucionismo, a farmacia, a tecnologia estão se convertendo agora para um governo mundial. Quando nós ouvimos falar deste único governo mundial, nós entendemos que estamos chegando no tempo onde o anticristo aparecerá. E isso alegra o nosso coração, pois sabemos que Jesus está próximo de sua volta. O governo das nações gentias está chegando ao fim. Nós estamos chegando ao fim. O mundo ficará cada vez mais perverso. Mas Jesus virá com um novo céu e nova terra. O mundo ficará com cada vez mais engano, mas Jesus virá com toda a verdade. O mundo virá com cada vez mais transhumanismo, modificações genéticas, mas Jesus vem com um corpo glorificado e imortal para todo aquele que recebê-lo como Senhor e Salvador, viverá com Ele na eternidade. E essa ideologia de um governo mundial, que tem tentativa desde a Torre de Babel para acabar com os estados e as nações, quem promove isso fortemente são esses evolucionistas, aqueles que têm esta agenda a cumprir. Globalistas, mas a Bíblia nos ensina diferente. Atos 17, 26, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Apocalipse 7, 9, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. O mundo quer criar um governo mundial apenas, centralizado na figura que será governada por Satanás, o anticristo. Mas Jesus é o único rei, único. E ele reinará sobre todos os povos, línguas e nações. Nós somos corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função dentro deste corpo, não somos iguais. Todos somos importantes dentro do reino de Deus. Então nós devemos nos preencher da presença de Deus. Nós estamos na última hora, mas não é tempo de jogar a toalha, não é tempo de se encher de medo e desespero. Pelo contrário, é tempo de termos a certeza de que Deus é conosco. Ele é o nosso único rei. O mundo segue com a teoria do evolucionismo, segue com a farmacia, segue com a tecnologia. O mundo segue para a direção de um único governo mundial. Mas nós sabemos que somos governados por um único rei, Jesus Cristo. E Ele reinará para todo sempre. Oremos. Obrigada por esta mensagem. Senhor, capacita-nos a esperar com fé, crendo que o Senhor voltará para nos buscar. Enquanto isso, coloque em nós a certeza da sua salvação, o amor de Ti e a paz que excede todo entendimento. No nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.